tudo bem com vocês, gente? Ai, até eu tô impressionada com essa lista. Seguinte, a organização imperou neste canal, quer dizer, não no canal, mas imperou aqui na tabelinha. Eu convido todo mundo a ver o vídeo com as minhas leituras de 2021, com direito a gráfico e tudo, e não vai ser diferente neste vídeo das minhas melhores leituras de 2021. Vamos começar com um gráficozinho, que é o seguinte, olha só, dos 34 livros lidos, certo? Eu, separando por notas, eu tive 12 livros com a nota 9 e tive 10 livros com a nota 8, aí depois 5 livros com a nota 7, 6 livros com a nota 10 e um livro com a nota 6. Qual é cada um? Você jamais saberá. Não, mentira, olha só. Eu quero que você pause esse vídeo e já coloque aí embaixo quais são os livros que você acha que vão ser o meu top 3 do ano. E aí a gente vai ver se vocês acertam ou não. Eu mesma, confesso, que não lembrava. E aí fui ver as notas 10 e fiquei, pode crer, tá ligado? Tipo, teve vários. Mas é a prova de como a leitura... pra gente, ainda mais pra quem trabalha com isso, né? Às vezes entra num buraquinho de memória. Tem um livro aqui no canal, que foi o primeiro livro da série de Papo Livre, né? Que é um papo aí, um vídeo sem edição, que eu falo sobre por que que os leitores às vezes têm memória ruim, né? O tema foi só isso, assim, e é meio que isso, assim. Tem vários livros que eu li e que aí, se você for me perguntar qual que é a história que tem neles, eu não tenho a menor ideia, não lembro. Eu vou precisar de algum puxão, assim, sabe? De algum gatilho pra lembrar. E às vezes, assim, em um gatilhozinho, em uma historiazinha, ou então se eu lembrar quando foi que eu li, em que situação, em que lugar, eu vou lembrar de toda a história. Por exemplo, Helena Ferrante, quando eu li a Tetralogia Napolitana, que não é uma preferida da Helena Ferrante, inclusive, eu li na Colômbia. Então, assim, eu lembro de eu lendo nos ônibus da Colômbia, né, andando pra lá e pra cá. Ou eu sinto a sensação que eu tive quando os personagens estavam escutando um mundo todo em espanhol ao meu redor. E aí isso faz com que também eu lembre de algumas partes de livro, né? Até tem um livro que eu nunca mais esqueci na minha vida, de um autor português que chama Nuno Carmaneiro. E aí, nesse livro, tem um personagem que é um menino, é uma criança, que ele percebe que o virar adulto é esquecer das coisas. Ele acha que a gente esquece das coisas porque a gente não tem espaço suficiente na memória. E aí, por ter medo dele virar esse adulto, ele começa a aplicar as memórias dele em pedaços de coisas. Então, a noite que ele teve medo, eu sempre dou esse mesmo exemplo. A noite que ele teve medo que o pai não voltasse porque estava uma tempestade, ele colocou na ponta do cobertor que ele estava se cobrindo à noite. O dia que a mãe brigou com ele coloca no vaso turquesa que fica na sala. Ele coloca objetos, né, lembranças, entre muitas aspas, desses objetos. E é mais ou menos isso que pode acontecer aqui com as nossas leituras, né? Muitas dessas leituras vão ser para sempre lembradas por conta do período. Uma dessas leituras de nota 10, inclusive, eu estou no vídeo, que foi no dia que eu terminei o livro, eu gravei o vídeo, foi num dia muito difícil para mim. E aí eu revendo o vídeo, eu lembrei de todas as histórias que eu li, porque eu tava assim, tipo, num período muito complexo, sabe assim? Então é interessante que isso aconteça. Mas vamos então às notas e às questões todas. Eu gostaria que a gente começasse com as notas 9, para que vocês tivessem aí já uma ideia, né? Eu vou aplicar aqui o filtrinho e selecionar só a nota 9 para a gente ver o que passou aqui, ó, de nota 9. Então, O Pássaro Secreto, meu primeiro livro do ano. Gente, esse livro, eu quero deixar uma coisa, um disclaimer aqui, um parênteses, muito, muito importante. Alguns livros eu teria dado 10.
tá? O Pássaro Secreto é um desses. Por que que eu não dei 10? Com medo de ter um livro que me tirasse do eixo de uma maneira tão colossal que dar 10 comparado com algo que me tirou um pouco do eixo, ia ficar meio sem critério. Então, o Pássaro Secreto é um deles. Eu poderia ter dado 10, mas eu dei 9 porque tiveram outros livros que merecem um 10, que foram assim. Ah! Sacou? Tipo, então é mais ou menos esse o critério utilizado. Que é um critério tosco, mas é o que eu consegui aqui até pra passar pra vocês. O Pássaro Secreto, né, que ganhou o prêmio Kindle de Literatura deste ano, na verdade, do ano passado. E assim, conta a história de uma menina que ela tem um sério problema com depressão, ela também tem bulimia, e ela tem um nome grego, porque o pai dela é um ator muito renomado, muito conhecido, e que dá pouquíssima atenção para ela, e ele é muito taciturno, mas ele gosta muito de literatura e da mitologia grega. Então, todos os filhos têm nome de deuses gregos, né? Nomes da mitologia. E aí, a notícia, o livro começa com ela recebendo a notícia que ela tem uma irmã de uma atriz francesa, que foi um caso que o pai dela teve, e que a mãe dessa menina morre na França, então essa menina vai ter que morar com eles, né? Com essa família mega desestruturada. Para sempre. E aí essa menina, ela chega roubando coisas da Ayla, roubando coisas da protagonista que a protagonista nem sabia que tinha. É muito pesado. É muito pesado. Ela chama a depressão de a coisa, sabe? É uma coisa. Fica o vídeo todo repetindo coisa. É maravilhoso. Também que tirou 9,4 de despejo, tema da nossa leitura conjunta aí, que foi uma releitura, mas assim, merece um 11, né, esse livro, assim, é uma coisa maravilhosa, Carolina Maria de Jesus, que a gente deveria ler muito além do Quarto de Despejo, mas Quarto de Despejo é um jeito da gente ter um nocaute, né, na literatura e sair um pouco do que a gente entende como literatura, né, no sentido gramatical, no sentido clássico, e foi muito legal a gente ler Quarto de Despejo na nossa leitura conjunta, porque nas leituras a gente só lê clássicos da literatura brasileira. E aí, colocar a Carolina, pra mim, é a gente pegar pelo chifre a palavra mesmo, entendeu? E retomar o que a gente considera como clássico, que tem que ir muito além da galera de sempre, tem que ir muito além de Iracema, do Zezinho de Alencar, que inclusive vai ser a nossa leitura de março, né, de 2022, do ano que vem. Fico besta quando me entendem, também uma releitura de entrevistas da Hilda Ilch. A Hilda Ilch aí, essa escritora que eu amo, eu sou fascinada pela Hilda. Eu tenho todos os livros da Hilda em casa, já li e reli muitas vezes. Lemos na nossa leitura conjunta a tetralogia pornográfica dela. Mas eu fico besta, porque essa coletânea de entrevistas, ela fala sobre coisas muito poderosas, também com nota 9, que merecia um 10, Triste Fim de Policarpo Quaresma, da nossa leitura conjunta, aí de Lima Barreto, um clássico da literatura, uma espécie de crônica do nosso Brasil, de verdade, do nosso país continental, e que bota aí esse cara, que é o Policarpo Quaresma, que tem uma utopia, um sonho utópico de que o Brasil só vai funcionar se a gente falar Guarani, né? A Visão das Plantas, o segundo livro da Djamila Pereira, que eu amo de paixão. Tem aqui resenha de Luanda, Lisboa e Paraíso, que esse ganhou 10, ficou aí no meu top 5 do ano passado. Para não ficar tão grande esse vídeo, eu vou passar bem rapidinho aqui as notas 9, tá? A Palavra que Resta, que também tem vídeo aqui no canal, do Stênio Gardel. Um livro muito poderoso, LGBT e muito violento também. Que ganhou o Jabuti esse ano. O Cometa e o Fim da Supremacia Branca, um conto de ficção científica mega baseado em causa racial. Tem, sei lá, 50 páginas, dá pra ver aqui quantas páginas. 88 páginas. É um livrinho desse tamanhozinho, assim, e eu achei que fosse morrer.
É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Dona Benedita, Clara dos Anjos e Outras Mulheres, que é um livro que explica sobre as personagens femininas de Machado de Assis e Lima Barreto, e que me rendeu uma série de pensamentos a partir daí, e que eu compartilhei com vocês em um vídeo e nas leituras conjuntas em si, me fez pensar muito da literatura, e por isso que eu dei 9 pra ele, assim, não é nem um livro de ficção, é meio que um livro de estudo, mas é muito bom. Antes do Baile Verde, outra leitura conjunta aí, da Lígia Fagundes Telles, um livro de contos poderosíssimo! Zizíssimo! Falei que é rápido e tô demorando, né? A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, também uma escritora infelizmente muito esquecida e que devia ser relembrada. Eu coloquei aqui como 9, às vezes mais pelo impacto que ele causa, pela época que ele foi escrito e o esquecimento que ele tem, do que necessariamente pela literatura em si, mas a literatura é uma coisa assustadora de boa também. O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do Antônio Skiermeta, né? Vocês viram o quanto que esse livro me bateu, assim, e sobretudo porque a gente está num contexto político similar a uma possível ditadura, e aí isso é muito assustador, ler um livro como esse, pensar que isso aconteceu durante tanto tempo, e aqui do ladinho, e é uma história ficcional, porém, que aconteceu de verdade, sabe? Assim, incrível. E Véspera, da Carla Madeira, que é meio que o segundo livro da Carla, e eu só dei 9 para ele, porque eu tive que dar 10 pro Tudo é Rio. E é muito forte. Carla Madeira, olha, mulher, meu senhor. Mas vamos lá, vamos para as notas 10. Nota 10. Ficou Febre Tropical, de Juliana Delgado Lopera. Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, nossa leitura conjunta e uma releitura aí. Angústia também, nossa leitura conjunta, de Graciliano Ramos, mais um brasileiro aí pra gente. Chão em Chamas, do Juan Rufo, um escritor mexicano. A Garota que Não Se Calou, da Abidaré, uma escritora da Nigéria. E Tudo é Rio, da Carla Madeira, outra brasileira aí pra nossa lista. Vamos lá? Qual vai ser o meu top 3, hein? Tô animada. Vamos lá, meu top 3, por ordem. Ai, eu não pensei. Antes de fazer esse vídeo, eu não pensei. Por ordem de preferência, tá? Vamos começar, então, em terceiro lugar. Em terceiro lugar, ficou Chão em Chamas, do Juan Rufo. Esse livro aí caraca, desse escritor que escreveu muito pouco, porque ele jogou no lixo muitas histórias dele, porque ele não achava bom o suficiente, e é um livro de contos que conta a história de um lugar, povos à margem, assim, né? São contos, assim, e são contos muito poderosos, com analogias que são muito, assim, profundas e que contam a história de um povo que, apesar de distante, tá lá no México, parece muito com a gente, né? É a coisa latina, né? É o latino-americano, é se sentir latino-americano. Eu acho que isso é muito doido, velho. Quando você lê um livro e aí você fala, maluco, sou eu, né? Eu reconheço a minha família, eu conheço quem eu sou, os meus amigos. E reconhecer essa pobreza extrema, reconhecer a fome, reconhecer os problemas sociais. Juan Rufo, um dos meus escritores preferidos. Tem vídeo aqui no canal deste livro. Ó, esse top 3 aí, possivelmente vai ter vídeo de todos, né? 2 tem vídeo, 1 ainda não tem, mas vai ter, porque eu vou gravar. Terminando esse aqui, eu já gravo, porque me pegou. Então, em terceiro lugar, ficou Chão em Chamas, do Juan Rufo. Em primeiro lugar, um livro aí que ficou no meu top 1 até essa semana. Até essas últimas semanas, né? Pelo menos esse mês aí de dezembro. Que foi Febre Tropical. Eu falei muito desse livro, né, em todas as redes sociais do Valer um Livro, por isso já para aí, já segue o Valer um Livro, porque vai ter muita novidade ano que vem. Pra você saber esses spoilers, tem que seguir a gente, tá? A gente, parece que eu sou mais do que uma pessoa. Mas vocês entenderam, entendeu? Tem que seguir o Valer um Livro. E, cara, bom, é uma história de uma menina colombiana que ela se muda pra Miami
junto com sua família. E aí é mais um livro que me traz esse conceito latino-americano de uma maneira muito forte e também essa síndrome de vira-lata que existe, né? Dessa família latino-americana em Miami, que é o lugar onde tudo pode, a cidade da riqueza, em que tudo brilha, né? Tipo, ela fala, tudo brilha, mami, tudo aqui é maravilhoso. A Coca-Cola daqui é mais gostosa, né? De Miami. E aí essa síndrome do vira-lata, onde você não é ninguém, você não é nem mais colombiano, né? Você não é nem mais latino-americano e você também não é de Miami. É muito louco. Para os colombianos você é de Miami, para Miami você é da Colômbia. Quem fala muito dessa coisa da imigração é Jhon Palairi, né? Que são de famílias que são da Índia e que acabam imigrando para outros lugares, e como a família dela fez, né? E esse conceito de você não ser de nenhum lugar, de você não pertencer. E aí isso dá uma aumentada, porque a protagonista dessa história, né, é uma adolescente emo que odeia Miami. E a gente começa essa narrativa com eles fazendo um batizado por um bebê morto, né, que é o irmão dela, que morreu ainda bebê, e é uma cultura latina muito forte também, esse batizado, entre aspas, como uma maneira de homenagem, e que a mãe dela leva um boneco para representar o bebê, tipo, é tudo muito bizarro. E ao mesmo tempo, ela escutando essas músicas e a mãe dela extremamente religiosa, e ela tendo que lidar com essa extrema religiosidade, ao mesmo tempo em que ela se apaixona por uma das meninas da igreja. E ela também lidando com as questões de sexualidade, né? Quem eu sou e eu não pertenço a nenhum lugar. E tentando falar na MSN com os amigos dela da Colômbia que não ligam mais pra ela. A avó alcoólatra. Toda essa história dessas mães que sabem de tudo, que sentem tudo, que falam sobre tudo, que são muito unidas e por isso mesmo são muito briguentas, são muito discrepantes. É muito difícil, é tudo com muita intensidade. Tem vídeo aqui no canal e eu peço encarecidamente que vocês leiam, então ficou no meu segundo lugar aí, Febre Tropical, de Juliana Delgado Lopera, traduzido por Natália Borges Polesso. E em primeiro lugar, gente, acho que vocês já sabem, na altura do campeonato vocês já sabem, ficou Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu não sei nem o que falar, assim. Primeiro, uma história brasileira que tem... Ai, vai ter vídeo logo. Se eu pudesse dar 15, eu dava 15, assim. Me matou por dentro. As analogias que ela faz, mas a história também, por si só, é muito boa, sabe? A gente tem alguns protagonistas, né? A gente tem a Lucy, que é uma menina que acaba indo morar com a tia muito nova e ela descobre que ela pode ser muito apaixonante com o seu corpo, se ela lidar com o corpo, esse poder que o corpo dela de mulher vai dar pra ela, e aí, cara, ela vira prostituta porque ela gosta, ela quer ser prostituta. Numa situação um tanto quanto delicada, assim, mas aí a cidade inteira quer trabalhar, né? Quer fazer sexo com ela. Ela é muito famosa. Só que chega um cara que não quer, assim, que foge dela, inclusive não quer. E aí vira uma questão meio que de honra pra ela que ele queira ser cliente dela. E a partir daí a gente começa a entender quem é este cara. E este cara é casado com Dalva, e Dalva é uma mulher que era muito feliz com este cara até o momento em que eles têm um filho. Eu queria muito contar pra vocês um spoiler. Muito, muito. Mas eu não vou contar. Mas eu queria muito, porque assim, eu tenho certeza que se eu desse esse mínimo spoiler, vocês iam parar este vídeo agora e iam lá ler, tá? Porque assim, pra mim foi tipo, uau! Meu Deus, sabe? Uma coisa que acontece que eu fiquei, ah, meu Deus. Porém, uma coisa que eu posso falar é que a mãe da Dalva, em um momento, por exemplo, vai visitar ela e aí ela tá muito triste e aí ela fala, né? E ela fica uma semana lá e a Dalva não fala uma palavra. Quando a mãe dela tá indo embora, a mãe dela fala, tchau, filha, que Deus consiga te dar paz. E aí ela olha pra mãe e fala, Deus me dá, mãe? Deus não me dá nada, Deus só tira. E aí a mãe dela, gente, eu não sou religiosa, tá?
Mas a mãe dela escreve uma carta que eu digitei essa carta e passei, encaminhei para todas as pessoas que eu conheço. É uma carta muito bonita. É uma carta onde ela fala sobre quando a gente perde a fé em alguma coisa, é um momento de muita solidão, né? É um momento de maior solidão. Porque, inclusive, para quem me acompanha em outros canais, no Biscoito, etc., uma coisa que eu sempre falei muito que me incomoda e que eu não acho que isso seja certo, correto fazer com ninguém, quando uma pessoa tem fé em algo, é muito duro você tirar isso da pessoa. Você descaracterizar aquilo. Porque aquilo é uma coisa que sabe, ela se força ali, às vezes, a fazer outras coisas por conta dessa fé. Não pode ser em qualquer coisa, tá, gente? Fé no amor, fé em Deus, fé na natureza, fé no seu trabalho, qualquer coisa. Fé é uma crença, né? E aí a mãe dela fala assim: olha, eu sou uma mulher religiosa, enquanto sua mãe, eu gostaria que você. Eu queria o melhor para você de acordo com a minha janela, de acordo com a minha perspectiva. E a minha perspectiva é que Deus está acima de tudo, né? Ela fala. Mas ela fala, mas esse não é o ponto. O ponto é que, às vezes, a gente tem que pedir para nossa fé, né, em Deus, a gente não pode pedir para Deus mudar a gente, porque Deus fez a gente desse jeito. O que a gente tem que pedir para Deus, minha filha, né, é que Ele nos dê força para aguentar. O que a gente tem que esperar da nossa fé é que a gente aguente. Não que mude, é que a gente aguente. Porque senão a gente vai sucumbir. E estar nessa solidão é muito forte. E nesse ano, nesses últimos anos, assim, de ser brasileira, Covid, pandemia, e aí no meu caso específico de muita gente, aí depressão, bipolaridade, enfim, essa série de coisas difíceis, boletos. Ai, nossa, eu chorei, eu ri. Poderoso demais. Enfim, esses foram os meus livros preferidos deste ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Os links estão todos aqui embaixo para vocês me ajudarem comprando pelo link do canal. A gente se vê em mais vídeos ainda aí, né? Aguardo vocês e eu quero saber se vocês gostaram, tá bom? E beijo! Se quiserem também, coloquem aí os preferidos de vocês. Tchau!